como, Grazi? Você não fala de cores, você não fala de flores, você também não fala de decoração? Essa é a maneira que as noivas me questionam no primeiro momento, quando eu digo para elas que na primeira etapa da consultoria Wedding Design nós não falamos de flores, nós não falamos de cores, nós não falamos de decoração. E para a curiosidade, para sanar a curiosidade das noivas, eu resolvi mostrar um pouquinho dos bastidores da nossa consultoria, como funciona essa primeira etapa. Então fica comigo que no vídeo de hoje, no quadro O Mundo de Decoração para as Noivas, eu vou abrir um pouquinho do nosso processo. Existe uma frase que guia todo o meu trabalho: antes da decoração existem pessoas. E como ela guia o meu trabalho, não teria como eu começar essa primeira etapa falando de referências, falando de cores, falando da decoração, mas sim, começando por vocês, conhecendo a sua história, porque eu só consigo traduzir uma história que eu já conheço. E essa talvez seja a maior diferença da Wedding Design para um processo tradicional de decoração. Ao final da primeira etapa, eu não entrego as respostas da decoração, mas sim uma leitura de quem são eles, de quem são vocês. E é a partir dessa leitura que nasce todo o projeto. E então chegamos à última parte dessa primeira etapa, que é a construção da narrativa. Agora que eu sei quem são vocês, eu preciso descobrir qual é a história que nós vamos contar com este casamento. E não para os convidados, mas qual é a história desse casamento para vocês. Essa narrativa, ela é a base de todas as escolhas que vocês virão a tomar depois. Ela é o elo entre a identidade e a direção estética. E então chegamos à última parte dessa primeira etapa da consultoria Wedding Design, que é descobrir qual é a história que esse casamento vai contar. Nós já sabemos quem são vocês e qual é a história que esse casamento vai contar para vocês e não para os convidados. Essa história, essa narrativa vai ser a base das próximas escolhas. São elas que vão guiar e nortear todos os critérios de decisões daqui para frente. Depois desse processo é construído um mapa de identidade. E aí sim você tem todos os critérios, todas as orientações que vocês podem seguir para que a sua identidade seja respeitada na decoração. E aqui a gente começa a falar de flores, de decoração, de mobiliário, de cores, porque a sua identidade já está montada e a gente vai agora sim entender qual a melhor maneira de traduzir a sua identidade, escolhendo mais estilos, um único estilo, características de estilos diferentes que compõem a sua identidade. E antes de eu dizer qual é a única pergunta que você vai ter que responder depois de passar por esse processo, eu vou contar para vocês que aqui na descrição desse vídeo estão mais informações e o link também para vocês acessarem a consultoria Wedding Design. E a única pergunta que você vai passar a responder é: isso faz sentido? Isso traduz a nossa experiência? Isso traduz quem nós somos? Se a resposta for sim, vocês seguem adiante. Se a resposta for não, mesmo que seja bonito, ela não faz sentido à realidade de vocês. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.